Estamos meditando no Salmo 23, onde diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Na sequência, fala de toda a riqueza insondável que é ter o Senhor Jesus como o nosso pastor. Nós vamos meditar hoje em ser guiado por este pastor. Pois no versículo 3 do capítulo 23 do livro de Salmos, diz assim: guia-me pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Guia-me pelas veredas ou caminhos de justiça, por amor do seu nome. Veja que ele é o guia. Ele guia pelos caminhos de justiça. O que são caminhos de justiça? Não é nós andarmos segundo os nossos caminhos. Quando Deus fala de caminhos em Isaías, ele diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Então, caminhos são pensamentos. Não seguimos os nossos próprios pensamentos, mas somos guiados pelo Senhor, segundo a revelação do seu Espírito. Para compreendermos bem o que é ser guiado pelo Senhor, nós vamos meditar em revelações que estão escritas a respeito do Senhor, que é Espírito. Primeiramente, vamos compreender que ele nos guia por amor do seu nome. O seu nome, ele é algo muito sublime e elevado. O nome maravilhoso de Jesus Cristo. O Senhor, o nome de Jesus Cristo, como está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, o Senhor é o Espírito. Está escrito assim, podem ler 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então, o pastor que é o Senhor é o Espírito. Não sou eu ou algum homem que está dizendo. É o próprio ensinamento do Espírito Santo através do apóstolo. Ora, o Senhor é o Espírito. Ele não está dizendo que é um Espírito. Ele está definindo, porque está dizendo o Senhor é é artigo definido. Então, o Senhor é o Espírito. Portanto, o Espírito é o pastor, porque o Senhor é o Espírito. E como este pastor nos guia? Por que nós temos que meditar nisto desta forma? Porque é a forma que as Escrituras revelam e que o Espírito Santo ensina e a realidade que o Espírito Santo quer em cada um que crê. Romanos, capítulo 8, versículo 14. O Salmo 23 diz que o Senhor me guia pelos caminhos de justiça por amor do seu nome. Como que o Senhor me guia para que eu possa andar segundo a vontade e a direção do Espírito? Porque isso é justo. Então, está escrito no versículo 14 do capítulo 8 de Romanos, assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Portanto, nós, filhos de Deus, não fomos chamados para ser guiados por um homem, para sermos guiados pela carne, guiados pelo nosso coração. O maior sofrimento, erro e aflição é sermos guiados pela nossa mente. A nossa mente é a nossa carne que nos rouba tudo, tira a nossa tranquilidade, nos traz ansiedade e medo. Quando aprendemos a ouvir a voz do Senhor e a sermos guiados pelo seu Espírito, então temos o Senhor como nosso pastor, e isso se torna realidade. Notem como as pessoas leem as Escrituras e até mesmo cantam hinos dizendo que o Senhor é o seu pastor, mas não tem isto em realidade, apenas tem isto na boca. Falam simplesmente de maneira mecânica, e esta não é a vontade de Deus. Portanto, o que está escrito em Romanos 8, 14,
pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É como que o Espírito de Deus pode nos guiar? Primeiramente, então, nós vamos ler na primeira carta aos Tessalonicenses, no último capítulo, no versículo 23, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O 24, fiel que eu vos chama, qual também o fará. Veja que nós somos conservados, santificados e íntegros em tudo. Primeiramente em nosso espírito, depois em nossa alma, depois em nosso corpo. O espírito vem primeiro, porque diante de Deus, a parte mais importante do ser humano é o espírito. Porque o Espírito de Deus vem para o nosso espírito quando nós cremos e nós recebemos Cristo. Lembre-se, o Senhor é Espírito, então ele vem para um lugar que tem a mesma natureza dele, o nosso espírito. Assim, nós podemos agora ser guiados por ele, porque ele está em nós. Por isso Paulo escreveu aos Coríntios: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Portanto, o Espírito Santo está em nosso espírito. É assim que Deus nos guia. Aqui também, em Romanos, no versículo 16, diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nosso espírito. Leia Romanos 8, versículo 16. Não leia a Bíblia apenas como um livro comum. É um livro espiritual. Não deixe que os outros leiam para você. Vá você mesmo e leia e busque o Espírito que está em seu espírito para que você possa compreender. O Espírito que está em seu espírito é que é a luz, porque Jesus é a luz do mundo. E é assim que ele se torna a nossa luz, porque ele nos guia. O que a luz faz? Guia e revela, mostra as coisas. Portanto, voltando ao Salmo 23, aí o Senhor nos guia pelos caminhos da justiça. É assim que podemos andar pelos caminhos da justiça. Isto é, podemos andar segundo o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus veio para o nosso espírito. Em outra passagem de Coríntios está escrito que o que se une ao Senhor é um espírito com ele. Assim, não estamos interpretando as Escrituras, estamos simplesmente lendo e crendo e experimentando. O Senhor é o nosso pastor e ele nos guia pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome. O seu nome é a coisa mais importante do universo. Deus o elevou sobre todo nome. É assim que está escrito. E por causa disto, ele nos guia, porque nós tomamos o seu nome. Lembra da oração de Paulo em Efésios? O nome que nós tomamos no céu e na terra. O nome do Senhor Jesus. Esse é o Espírito que nos guia. Não permita que outro espírito te guie. Espírito impuro, alma humana, homens carnais, não permita ser guiado pelo seu próprio coração. Não sejamos guiados pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos naturais, mas procuremos compreender que o Espírito de Deus está conosco e aprendamos a ouvir a sua voz, para que sejamos guiados pelo bom pastor, o pastor que dá a vida pelas ovelhas e nos guia e nos ensina toda a verdade. Bendito seja este pastor. Amém.